Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Hoje estaremos trabalhando capítulo 23, a estranha moral, itens 9 a 18, que trata do tema Não vim trazer a paz. Então, o capítulo 23, conforme comentado já em outras palestras, ele trata daquilo que é estranho aos ensinos do Mestre. Em alguns momentos, na primeira análise, dá para entender que não foi, talvez, palavras do Cristo, ou, de alguma forma, com o decorrer do tempo, foi adulterada, foi modificada e acabou ali alterando o seu sentido. Então, o primeiro esclarecimento que Kardec vai nos dar depois é se realmente essa parte, Jesus, será que ele falou isso? E se ele falou, qual que é o sentido que ele estava querendo dizer com isso? Jesus, em toda a sua sabedoria, ele trabalhava bastante com figura de linguagem, com parábolas, com metáforas, com sentido figurado, para que as pessoas pudessem melhor entendê-lo. E muitas vezes, uma mesma frase, uma mesma história, uma parábola que ele contava, podia ter múltiplos sentidos. Algumas só se faria sentido depois de muitos anos à frente. Jesus, já naquela época, ele tinha noção de como se desenrolaria na história os seus ensinos. Ele sabia das nossas limitações humanas, sabia que a natureza ela não dá salto. É que nem a educação de uma criança. Não é só a gente querer que ela aprenda algo e, num passe de mágica, ela já compreendeu, ela já assimilou, ela já pratica aquele ensinamento que o pai quer ensinar. Nós também somos assim. Necessitamos de tempo para nos modificar, para mudar certos conceitos. E muitas vezes, quando vêm novos conhecimentos, principalmente aqueles que mexem com nossa estrutura de crença, que mexem com nossos valores, e muitas vezes aquele ensinamento que mexe com os nossos interesses materiais. E era nesse contexto que Jesus estava, onde a religião já tinha perdido o seu valor de fé e estava ali como um artigo para sustentar os interesses de algumas castas que tinha naquele período. Para melhor contextualizar, a gente tem que analisar o seguinte: em que contexto Jesus disse isso? Porque muitas vezes a gente tira um texto do seu contexto e utiliza para pretexto, para justificar as nossas mais variadas opiniões. Então, uma pequena frase tirada do seu contexto ali, ela pode ser utilizada para a defesa de mais diversas opiniões. Então, tem dois evangelistas que trazem isso, Mateus e Lucas. E aí vai logo no início ali, em Mateus 10, e chamando os seus discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem, e para que curassem toda a enfermidade e todo o mal. E aí passa mais um pouco, ele diz: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus.
Então esse reino dos céus era o reino do Espírito, onde se começaria a dar menos valor às coisas materiais e mais valor às coisas espirituais. É aí que os apóstolos começariam a ir divulgar o Evangelho, a boa nova, ou seja, a boa notícia. E qual que era essa boa notícia? Muitas vezes a gente compreende que o Evangelho significa boa nova, ou seja, boa notícia, mas não compreende na sua essência. Peraí, qual é a boa notícia? E a boa notícia era a notícia do reino de Deus. Então é por esse reino, por essa esperança, que os pobres, os oprimidos daquela época, iam para o circo, lutavam ali, davam sua vida perante o leão, as feras, né, para divulgar essa boa nova, essa boa notícia. E aí ele continua e ele começa a falar das dificuldades que os apóstolos encontrariam, né? Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E essa é uma parte que a gente vai abordar depois, quando ele fala: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aí é onde que fica, a primeiro momento, um estranho, algo diverso do que o Cristo tinha pregado até o momento, né? E aí Mateus diz também ali, ó: cuidai vós que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, mas antes a disseção. E aqui a gente começa a ver as nuances, porque Jesus não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, então ficou para os seus discípulos registrar. E nesses registros, cada um registrou conforme a sua memória, conforme as suas palavras. E aqui temos o mesmo momento, onde dois apóstolos utilizam uma pequena palavra diferente. Um utiliza espada, o outro utiliza disseção. A essência, o fundo, é bem próximo, mas vale a gente fazer essas comparações. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? E nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. E já lá em Lucas 12, não se vende 5 passarinhos por 2 centil? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então, se a gente verificar, são 2 passarinhos, o outro já é 5. Eles estão falando do mesmo momento, do mesmo contexto em que Jesus disse essas palavras, mas cada um captou conforme as suas possibilidades de memória, de vocabulário. Se a gente olha a segunda parte, e nenhum deles está esquecido de Deus, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. A essência é a mesma. Jesus queria passar o quê? Confiança. Olha, vai porque eu estou com vocês. Em algum momento ele fala, o Espírito Santo falará por vocês. Não tenhais medo de perder a vida. Mas ele é bem verdadeiro. Ele fala, vocês terão dificuldades. A população ainda não está preparada para receber esses ensinos de braços abertos.
Eram religiões muito fechadas, que cada um queria estar mais com a verdade que a outra. E aí depois a gente vai começar a trazer para o nosso contexto. Será que a questão da intolerância religiosa já foi resolvida? Ou não precisa ir tanto a fundo na religião, mas dentro dos lares, na sociedade, quando a gente tem opinião diversa de um amigo, a questão da eleição, partidarismo, quando um tem uma afinidade maior com um partido, outro tem com outro, será que a gente se respeita? Ou será que, de certa forma, a gente saca as espadas? E aí, indo adiante, temos que analisar o significado das palavras. O que Jesus disse? Nada. Ele falou bastante, trouxe muitos ensinamentos, mas nada escreveu. Escreveram após a sua morte. Então não era ele falando e os apóstolos ali registrando ao mesmo tempo. Muitos anos depois que começou a se registrar os ensinos do Cristo. Com escrita manual. E aí tinham os copistas, que às vezes aquelas pessoas mais abastadas da sociedade mantinha vários escravos que pegavam aqueles primeiros escritos e iam copiando. E aí ia copiando. Então, às vezes, um erro em uma cópia era suficiente para se passar adiante e chegar a mais de 2000 anos depois essa alteração realizada. E a questão de tradução. Cada língua tem as suas características. E às vezes traduzindo de uma língua para outra, ainda mais de línguas antigas, vai se perdendo um pouco a essência. Muitas palavras tinham vários significados. Algumas palavras perderam o seu valor no decorrer dos séculos. Então a mesma palavra significava um período de tempo e a revolução diurna. Então, lá no início da Bíblia, quando fala Deus criou a terra em tantos dias. E aí poderia ser um período de tempo ou apenas num ciclo de dias de 24 horas. E aí se entendeu por muito tempo que ele tinha ido lá e, num passe de mágica, criado a terra em um único dia. E a espada? E aí a gente foi verificar nos dias atuais. Será que existe uma simbologia? Se Jesus falava por parábolas, por símbolos, será que a espada tem um significado? E aí lá no próprio site da Supremo Tribunal Federal foi-se buscar o significado da espada, que tem ali no símbolo da justiça, carrega uma espada. E aí está assim, ó. A espada, quando associada com o símbolo de justiça, simboliza a disseção, a separação entre o bem e o mal, sendo misericordiosa com o primeiro e golpeando e punindo o segundo. E olha que interessante, simboliza a disseção. Como que Lucas traduziu? Disseção. Mateus usa a palavra espada, Lucas utiliza disseção. Então, mas em via de regra, a separação entre o bem e o mal. E o mal, na sua essência, é ignorância. Então Jesus começava a esclarecer espiritualmente a humanidade, porque tinha chegado o momento. Sendo assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não significa desordem, confusão semeada por Jesus. Em nenhum momento Jesus teve a intenção de pregar a discórdia, a desunião, a separação, a disseção. Mas sim significa cóleras e conflitos que sua doutrina provocaria. Porque a doutrina de Jesus mexia nos alicerces
da sociedade daquele tempo. Mexia nos interesses de Roma, mexia nos interesses dos fariseus, de toda a estrutura que trazia aquela sociedade. No livro Há 2000 anos, quando Lívia se converte ao espiritismo, ao cristianismo, ela é taxada como louca. E o argumento deles, que eles utilizam é: como que pode uma religião que prega a fraternidade? Porque a bandeira de Roma naquela época, né, era a honra, era a força, o poder da família. E a fraternidade ia contra a estrutura familiar, porque aí eles teriam que entender que o escravo era igual os senhores, aqueles que mandavam em Roma. Então, para eles, isso era inaceitável. O mal viria dos homens e não dele. E a luta atual é a luta atual do espiritismo. Então, essa questão, essa rebelião, essa cólera, esse conflito veio de nós mesmos, da nossa ainda tendência inferior, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quando mexe nos nossos interesses, às vezes nós somos, no nosso linguajar, bonzinhos, mas mexe nos nossos interesses, mexe no meu calo para ver. Muitas vezes a gente não fala assim, porque quando mexe no nosso interesse, quando a gente se sente prejudicado, aí é aquele momento onde o nosso orgulho muitas vezes aflora, vem à tona. Como Jesus, ele, o Espiritismo, topa com orgulho, com egoísmo, com a ambição, com a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Então o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um complemento que auxilia o Evangelho. Jesus trouxe os ensinamentos, mas era necessário que em algum momento viesse reavivar, reviver a essência de alguns ensinos do Cristo. E aí a espiritualidade vem nos ajudando. No Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vem esclarecendo. Jesus tinha essa intenção nesse momento. Só que muitas vezes a gente deturpou os seus ensinos. Segundo Kardec, quando Jesus disse: "Não creais que vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era esse: não creais que minha doutrina se estabeleça pacificamente. E ele estava certo, né? Se a gente vai analisar o decorrer da história, quantas mortes se teve por causa da religião ou pretexto do nome do Cristo. E aí tem uma historinha que está no livro Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, né, que conta situações do cotidiano do Cristo. E aí tinha os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e a família, após ouvir o Cristo, suas pregações, estavam todos felizes e querendo que seus filhos seguissem o Cristo. Só que a mãe das crianças, a esposa de Zebedeu, estava toda interessada de uma forma mais material. Ela falou: quando você for o rei aí, que a gente conseguir governar tudo, um filho meu vai sentar à sua direita e outro filho seu vai sentar à sua esquerda. E aí Jesus, tudo bem, mas para isso é preciso que eles aceitem o meu cálice. Aí ela fica meio, não sabe o que dizer e vai embora. E aí, logo após, ao entardecer, vem Zebedeu para conversar, aprofundar mais o diálogo ali. E aí Jesus disse o seguinte: o reino de Deus
tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo e é o meu gozo, o sofrimento do meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, o que ele fala? Que ele não veio só implantar materialmente o Evangelho, que o verdadeiro reino, a verdadeira implantação dos seus ensinamentos é no reino do coração. Enquanto a gente não conseguir desenvolver os nossos sentimentos de acordo com os ensinos de Jesus, tudo será exterior. Mas ele acredita na vitória. Vai chegar um momento que, aos poucos, a gente vai vendo os benefícios do bem. Porque muitas vezes a gente se entrega à ambição, se entrega às drogas, se entrega aos prazeres materiais, achando que vai conquistar a felicidade. Mas a gente vai analisando que tudo isso, os prazeres, as fugas, a violência, as drogas, são um mecanismo de fuga, de covardia que a gente tem ainda para enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas fraquezas e assim desenvolver as nossas potencialidades, as nossas virtudes. Aquele que quer conquistar a felicidade, conquistar a harmonia, só tem um caminho. É implantar o Evangelho de Jesus dentro do coração. E para isso, vai tempo, é devagar. A própria psicologia está reconhecendo o poder do perdão, o poder da gratidão, que eram coisas que Jesus já trazia há muito tempo. Então, o bem faz bem. Quando a gente começar a praticar o bem, a gente vai ver que nossa vida começa a se alinhar mais com os ensinos de Jesus e a gente começa a conquistar mais felicidade em nossa vida. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício de sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingressos que a obra reclama. Então, muitas vezes, nosso significado de paz leva muito para a tranquilidade, para a ociosidade, para o não trabalho. E Jesus fala que para conseguir essa paz, ela é uma paz de consciência. Porque a nossa consciência, ela acusa quando a gente está fazendo coisas de acordo com as leis de Deus, com os ensinos, ou de acordo com o bem para nós, ou está fazendo coisas que nos levam para um caminho mais do precipício. E aí tem uma pequena história. Por que muitas vezes a gente se acha o dono da verdade? Será que existe alguém na Terra que é detentor de toda a verdade? Nós temos dificuldade de abrir mão de nossas crenças, de nossas verdades, mas será que nós somos perfeitos já e conhecedores de tudo? E para isso tem uma história de algumas pessoas com deficiência visual há muito, muito tempo. E aí eles viram falar sobre o elefante. Mas eles não conheciam esse animal. E aí lá foram eles para a cidade para conhecer esse animal. E aí chegaram perto do animal, cada um foi se aproximando, um pegou no rabo, outro na perna, outro na tromba. E cada um começou a tatear ali, a sentir com as mãos para tentar identificar que era o meio que eles tinham. E aí, o primeiro homem, cujo a mão passou na tromba, disse: esse animal é como uma cobra grossa.
O outro, cuja mão alcançou sua orelha, discordou. Esse animal é como um leque. O outro homem, cuja mão estava sobre a perna, riu dos demais e disse: o elefante é como um tronco de árvore. O cego que colocou a mão na barriga do animal falou: o elefante é um muro. O outro que sentiu o rabo do animal disse: o elefante é como uma corda. O último, já irritado, sentiu a presa do elefante e afirmava com tom de sabedoria: o elefante é como uma lança. Então, qual deles estava errado? Qual deles estava certo? Ao mesmo tempo, todos estavam certos, baseado na sua percepção, baseado no seu ponto de vista. Mas todos eles estavam errados, porque o elefante era muito mais do que aquele ponto que eles percebiam. E muitas vezes travamos brigas, discórdias, porque não temos facilidade, não paramos para entender o ponto de vista do outro. Aceitar que o outro possa pensar de forma diferente da nossa. E por isso, a humanidade, em nome do Cristo, utilizando o Cristo como pretexto, travou guerras e mais guerras. Ela lutará lutas sangrentas, em que meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não me quiserão compreender. Então, muitas vezes, a gente usa desse subterfúgio, ou não compreende, ou muitas vezes a gente nem faz questão de compreender as coisas, porque não vem ao encontro do nosso interesse. E aí a gente briga, a gente mata, a gente rouba, a gente faz o que for preciso para atender as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos anseios. Os irmãos, separados pelas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiveram a mesma fé. Então, naquela época, aquele que não pensava, que não tinha a mesma religião, era tido muitas vezes como louco. Muitas vezes era expulso da família. E aí o Cristo já foi preparando ele. Muitas vezes, marido e esposa não se entenderão por causa de diferença de crença. O filho, muitas vezes, quem pega a história de Paulo de Tarso, enquanto ainda ele é Saulo, quando ele se converte, que ele tem aquele despertar espiritual com Cristo, aí ele fica um tempo no deserto e aí depois ele volta para casa. E aí o pai dele dá a escolha para ele. Ou você assume a herança aqui, mas nem por isso a gente tem que obrigar o outro a crer como a gente acredita. A gente, se está fazendo bem para a gente, prossigamos. A melhor religião que existe é aquela que é capaz de nos transformar moralmente para o bem. Seja qual denominação for. Se ela nos é útil, se ela faz esse trabalho de reforma íntima, esse trabalho de melhoramento, ela está servindo com o seu papel. Por causa das nossas personalidades, das nossas afinidades, existem religiões diferentes. Existe religião para cada necessidade. Vim lançar o fogo sobre a terra, para limpá-la dos erros e dos preconceitos, da mesma forma que se põe fogo num campo para destruir as ervas más. Tenho pressa que ela arda, para que a depuração seja mais rápida. Então, aqueles costumes ali que só visava os interesses materiais, eles foram se deteriorando, eles foram queimando aos poucos, com o calor dessa nova doutrina. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade. Então, Jesus, ele prometeu o Consolador, que viria depois que a humanidade estivesse preparada para restabelecer os seus ensinos. E
nós como espíritas, entendemos que esse Consolador é o Espiritismo, que vem através dos espíritos, da espiritualidade, dos anjos, vem nos esclarecer as nuances, o significado, as distorções daquilo que tinha sido deturpado pela humanidade. Que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, dando a conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Então, todos nós, cristãos, acreditamos no Cristo. Acreditamos em Deus. E muitas vezes achamos pretextos para a discórdia, para brigas. Então, o Espiritismo vem nos auxiliar nesse processo. Ah, mas agora eu sou espírita melhor que os outros. Não. Ele apenas nos auxilia. Se eu vou me tornar melhor ou não, depende da gente. Porque lembra, o trabalho é no coração, é no nosso espírito, é no nosso arcabouço moral. E aí cabe a cada um de nós. E aí Chico, sabiamente, fala o seguinte: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então o Espiritismo ele não é uma religião que fala fora do Espiritismo não há salvação. Tem sim. Às vezes, um ateu que se diz não ter religião, que se diz não acreditar em Deus, ele pode praticar mais caridade e mais amor do que um que se diz religioso. Então, a verdadeira salvação é a caridade. E qual que é o significado de caridade? O melhor significado que eu vi até hoje é que caridade é o amor em ação. É a prática do amor. É o amor se tornando verbo, se tornando ação. Em que momento Jesus transformou o amor em ação? Quando ele fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Será que alguém que falou para a gente amar nossos inimigos, para perdoar, para fazer o bem para quem nos odeia, falaria para a gente utilizar da espada para implantar o seu reino? Certamente que não, né? Aquele que ao ser ali preso, um dos seus apóstolos vai e fere a orelha do soldado, e aí Jesus vem, pega aquela orelha, coloca no lugar, com o seu magnetismo cola ela no local novamente e alerta, com quem ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, ou seja, guarda a sua espada. Ou seja, naquele momento anterior, ele não estava falando da espada física, mas da espada moral, que é capaz de separar o bem do mal, a ignorância das virtudes. E aí, por final, ele nos deixa. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus fala que muitas vezes, para que a gente desenvolva a moral, a gente vai ter aflição no mundo. A gente vai ter que abrir mão de certas coisas, vai ter que renunciar, vai ter que enfrentar certas situações. Quando alguém vem tentar impor alguma coisa que você sabe que não é lícita, bebe, olha, fuma, olha, não, faz isso, todo mundo faz. Aí você vai ter que, não, peraí, não é porque todo mundo faz que eu vou fazer também. Eu posso ser diferente porque eu quero algo diferente para mim. Eu quero uma felicidade, eu quero uma harmonia, eu quero uma saúde. Eu quero desenvolver as minhas virtudes. E aí é onde a gente vai
se melhorando dia após dia, vai traçando a nossa luta interior. Porque a melhor pessoa não é aquela que vence uma batalha que derrota os outros. A melhor pessoa, o melhor sucesso é aquela que derrota as próprias imperfeições, desenvolvendo as virtudes. E para isso nós temos o Evangelho de Jesus, essa espada, essa ferramenta que nos auxilia e nos livrando da ignorância, nos tornando pessoas melhores e extirpando tudo aquilo que não é bom na nossa mente, no nosso coração. E Ele está sempre conosco. Nosso anjo de guarda está sempre conosco, nos auxiliando, querendo que a gente vença essa batalha no nosso mundo íntimo e que possamos nos tornar pessoas melhores, mais compreensivas para aqueles que não pensam como a gente, né? Demonstrando o Evangelho com nossas atitudes e não querendo impor ao outro aquilo que a gente acredita. Então, que Jesus continue nos amparando, continue nos guiando e que essa implantação desse Evangelho seja cada vez melhor em nosso coração, que possamos ir regando as virtudes, ir arando o nosso coração, cultivando o que há de melhor em cada um de nós, porque todos nós somos seres divinos. Obrigado pela presença de todos. Vamos aguardar agora o passe.